Segunda rodada do Brasileirão terminou e o campeonato continuou muito equilibrado, cara. Só 2 times conseguiram vencer os 2 jogos nas 2 rodadas. O equilíbrio tá, meu irmão, tá gigante o equilíbrio, tá difícil da gente fazer previsão. E vamos ver como é que tá a situação de cada um dos 20 clubes agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol exatamente igual a você e te convido a se inscrever aqui no Torcedorismo, um canal dedicado ao futebol brasileiro. Aqui a gente cobre todos os campeonatos que envolvem clubes brasileiros, tá? Então, cara, se inscreve se você não tá inscrito. Se você já tá inscrito, eu só tenho que te agradecer demais pela força que você tem me dado. Muito obrigado mesmo, cara. Cada inscrição aqui vale muita coisa pra mim, sério, de verdade, muito obrigado. E se eu puder pedir mais alguma coisa pra você, é pra você deixar a sua curtida aí nesse vídeo, pra não esquecer lá no final, né? Este é o vídeo do Prisma da rodada na Série A, rodada número 2, tá? Já estamos na rodada 2 e já vamos ter a terceira rodada ali no final de semana, né? Então, cara, você já sabe, né? Você que tá acostumado com o Prisma da rodada, que a gente analisa o momento de todos os clubes da Série A. A gente faz um recorte ali dos últimos 5 jogos. Como a gente só tivemos 2 jogos até aqui, a gente vai fazer o aproveitamento nos últimos 2 jogos ali até a 5ª rodada. E depois a gente vai fazer de 5 em 5 jogos mesmo, tá? Como é para ser o Prisma da rodada. Então no final desse vídeo você vai ver o campeão do Prisma nessa rodada 2, né? O campeão da primeira rodada foi o Atlético Paranaense. Vamos ver se mudou nessa rodada. E você vai ver também os destaques negativos e positivos dessa rodada, tá? Cara, vamos começar pela ordem alfabética de sempre, o Atlético Paranaense, tá? Pela primeira vez o Cuca perdeu um jogo sob o comando do Furacão, né? Foram 8 vitórias consecutivas, mas acabou perdendo pro Grêmio, né? Foi completamente dominado pelo Grêmio lá na arena do Grêmio e perdeu a liderança do campeonato, né? Tá com 50% aqui no Prisma, 3 pontos em 6 possíveis. O Atlético Goianiense encerrou a rodada ali junto com o Botafogo, né? E, cara, foi, acho que, o pior jogo do Atlético Goianiense desde que perdeu pro Vila Nova, né? Lá 16 jogos atrás, né? O Atlético não conseguiu fazer o seu jogo, né? Foi travado ali pela tática do Botafogo, né? Foi mal mesmo. Conseguiu no abafo ali no final, nos últimos 15 minutos do jogo. Conseguiu criar algumas boas oportunidades, mas acabou parando no gatito, né? Não fez o seu gol de empate e perde o segundo jogo. Péssimo início do Atlético Goianiense, tá aqui com 0% no Prisma, perdeu para Flamengo e Botafogo, tem que abrir o olho, tá? Precisa somar pontos. O Atlético Mineiro, o Galo, cara, teve inclusive apagão, né, nesse jogo do Galo aí, né? Os refletores lá da Arena MRV acabaram, uma parte acabou apagando no meio do jogo, inacreditável, né? Que acabou de fazer o estádio, mas enfim. Cara, o Galo até que jogou direitinho, mas amargou o empate, né, no finalzinho. Era jogo pro Galo tentar os 3 pontos, né? Teve a chance de matar o jogo quando estava ganhando por 1-0, né? Mas não conseguiu fazer o gol que deixaria o time mais tranquilo. O Scarpa, que tá começando a jogar bola, né? Tá começando a ser aquele Scarpa que a gente tá acostumado. Foi o jogador mais perigoso do Galo, né? Ele que tá jogando aberto agora. Ele fez o gol, mas ele tá sendo pouco acionado, né? Jogando ali pelo lado. Só o Hulk que tava enxergando mais ele. E, cara, foi o segundo empate do Atlético em 2 jogos, né? Tomou um empate dessa vez aos 40 do segundo tempo. Tá com 33% aqui no Prisma. O Bahia, cara, o Bahia jogou em casa contra o Fluminense, né? Estreia na Arena Fonte Nova, nesse brasileiro aqui, pro Bahia. E, cara, o Fluminense começou melhor, né? Pressionou o Bahia, fez até o gol, o Arias deu mole, né? O Arias do Bahia deu mole pro Arias do Flu e o Cano abriu o placar. Só que, cara, tava chovendo muito na terça-feira lá em Salvador, né? O dia que o Davi foi campeão do BBB, tava chovendo muita coisa. O jogo chegou a ser paralisado por uma meia hora ali, né? Talvez mais. Só que quando voltou, o time do Bahia foi entendendo aos poucos as fraquezas desse time do Fluminense, né? O meio de campo mais frágil, começou a dominar o meio de campo e aí pressionou o Fluminense ali dos 25 a 30 minutos até o final do jogo. O Bahia foi melhor e conseguiu a virada com um golaço no segundo tempo do Cauli. Meu irmão, o Cauli deu um come no Manuel, que o Manuel deve estar procurando o Cauli até agora e ele fez um golaço. Primeiro triunfo do Bahia aí no campeonato e muito merecido, tá? Realmente foi muito melhor que o meu Fluminense, né? Tá com 50% aqui no Prisma. O Botafogo, apesar de ter feito um primeiro tempo muito bom, né? Foi muito melhor do que o Atlético Goianiense no primeiro tempo, conseguiu fazer só um gol, né? Fez só um gol, não teve chance, o Botafogo teve chance de matar a partida.
e não matou, né? E aí no final ali, na reta final do jogo, como eu falei, o Atlético pressionou muito, mas meu irmão, pressionou muito. O Gatito teve que salvar ali o time algumas vezes, né? Teve ainda o Lucas Alter, que afastou ali, bloqueou uma finalização do Johnny Gonzalez, né? Então o Botafogo segurou esses 3 pontos aí, primeira vitória do Botafogo no campeonato, né? Conseguiu a primeira vitória também o Arthur Jorge, novo treinador do time. E, cara, vamos ver se esse time do Botafogo encaixa agora, né? A proposta ofensiva do Arthur Jorge me agrada, tá? O Botafogo tá aqui com 50% no Prisma. O Bragantino, cara, jogou contra o Vasco, fez um bom primeiro tempo. Esse time tá encaixando na hora certa. Aí no segundo tempo, né, caiu um pouco, né? Tinha posto uma vantagem no placar, ganhou por 1-0 no primeiro tempo e acabou tomando empate. Mas aí o Caixinha colocou no Vitinho ali botou o peso de resolver o jogo, né? Botou ele ali na ponta para ele tentar ser mais agressivo. Ele que já tinha ido muito bem na primeira rodada, deu as 2 assistências no empate contra o Fluminense, foi lá, chutou, né? Ele deu um bom chute, a bola desviou no Maicon e entrou no ângulo do gol do Vasco e garantiu a vitória do Bragantino. Bragantino invicto ainda, né? 4 pontos, 67% aqui no Prisma. O Corinthians, meu irmão, esse campeonato do Corinthians, cara, promete ser sofrível, tá? O Corinthians continua sem vencer. Tomou 2 gols em 6 minutos do Juventude, né? Inclusive o Cássio falhou no segundo gol, né? Na minha opinião. Mas, cara, nem tudo tá horrível no mundo do Corinthians, tá? O time chegou a jogar bem, né? Teve a oportunidade de sair na frente em algumas oportunidades, né? O Yuri Alberto, inclusive, perdeu um gol bizarro, entrou livre, né, na área e chutou em cima do goleiro. E o Corinthians acabou perdendo, tem só um ponto no campeonato e 17% aqui no Prisma. O Criciúma, cara, Criciúma chegando forte para essa Série A, tá? Conseguiu um excelente resultado fora de casa contra o Galo. Criciúma tem sido um time que não desiste, é o que vai precisar mesmo, somar ponto atrás de rodada, ponto todas as rodadas. Conseguiu buscar o empate aos 40 do segundo tempo, recuperou um pouco aqueles 2 pontos perdidos dentro de casa para o Juventude na primeira rodada, né? Criciúma tá com 33%. O Cruzeiro, cara, o Cruzeiro com 1 a menos, teve fôlego para conseguir um empate no final contra o Fortaleza lá no Castelão, né? Mesmo depois do Romero ter sido expulso ali aos 41 do segundo tempo, quando o Cruzeiro estava pressionando pelo empate, o time não sentiu e o Matheus Vital conseguiu um empate aos 43 do segundo tempo. Grande início do Cruzeiro, 4 pontos em 6 possíveis e 67% no Prisma. O Cuiabá não jogou, cara, porque o Cuiabá teve seu jogo contra o Vitória adiado porque jogou na Copa Verde. Então vou pular o Cuiabá. E o Flamengo, cara, que golaço do Luiz Araújo, tá? Eu vi uma galera criticando o jogo do Flamengo, mas, cara, calma aí, galera. Calma aí, você flamenguista. Cara, o segundo tempo do Flamengo foi muito bom, tá? Eu sei que a torcida do Flamengo é muito exigente, mas às vezes isso joga contra, cara. O time tá bem, o time tá consistente. O futebol pode não ser aquele futebol lindo, né? Que esse time pode, com certeza, entregar pelos excelentes jogadores que tem, mas é um futebol eficiente. É exatamente igual a seleção do Tite, cara. Né? É um time que joga de forma pragmática e consegue os resultados. O Flamengo é o líder do campeonato já, 100% de aproveitamento no campeonato e aqui no Prisma. O meu Fluminense, mano, o que eu posso falar desse momento do Fluminense, né? E do Fernando Diniz, né? Eu sou torcedor, né? Como você sabe, do Fluminense. Então, cara, eu vou tentar deixar, né, a minha paixão de lado, como eu sempre faço para fazer as minhas análises. Então, vamos lá. O Fluminense começou bem, começou muito bem, conseguiu abrir o placar. Teve outras chances, mas aí a chuva paralisou o jogo, né? E aí, quando voltou, o Fluminense foi dominado pelo Bahia do início ao fim e acabou levando a virada. Pontos óbvios dessa análise. O Fluminense precisa de zagueiro, tá? Mas ainda assim, cara, não sei se esse é o maior problema, o Fluminense não ter zagueiro, né? Porque, cara, os grandes revolucionários, não só no futebol, né, mas em qualquer âmbito da nossa vida, né, da nossa sociedade, os grandes revolucionários sempre transitam ali entre genialidade e loucura, né? E o Diniz é um desses caras, né? E nesse momento ele tá beirando a loucura, né? Porque, cara, o Fluminense terminou sem nenhum defensor em campo. Nenhum não, né? Vou falar, o Fábio era o único defensor do time. Ele botou André Martinelli, Ganso na zaga. O Ganso era o líbero do Fluminense no final do jogo. Os 2 laterais eram 2 pontas, né? Marquinhos e Isaac. Tinha o Alexander no meio e aí depois era ataque, meu irmão. Era atacante, era John Kennedy, Cauã Elias, Douglas Costa e Arias. Então assim, isso é surreal e não deu certo, não deu em nada. O Fluminense está perdido nesse momento, assim como o seu técnico, que está tentando achar o time para 2024, né? E já passou da hora, né, Diniz? Pelo amor de Deus, já estamos em abril.
Mas eu confio no Fernando Diniz, ele ainda tem muito crédito e a torcida tricolor tem que confiar nesse cara que trouxe a primeira Libertadores pro clube, né? Ele tem crédito, mas tá precisando ser um pouco mais humilde. O Fluminense tem só 1 ponto em 6 e tá com 17% aqui no Prisma. O Fortaleza, cara, Fortaleza não pode tomar um empate com um jogador a mais, meu irmão. Não pode. Falta de atenção, acabou levando um empate que tirou os 100% do time e tá com 67% aqui no Prisma da rodada. O Grêmio, cara, o Grêmio estreou no campeonato, né? Foi muito bem, amplamente dominante. Soteldo jogou muita bola contra o Furacão. O Grêmio dominou do início ao fim. Primeira vitória, 50% aqui no Prisma. Do lado do Inter, cara, que resultado absurdo do Inter, né? Venceu o Palmeiras fora de casa e ainda assim perdendo um pênalti, né? Teve a chance de fazer o pênalti, abriu o placar mais cedo, mas não conseguiu. O Inter, depois de vencer o Bahia, vence o atual bicampeão fora de casa. 2 vitórias em 2 jogos, 100% no Prisma e é o vice-líder. O Juventude, cara, primeira vitória de volta à Série A, uma vitória maiúscula, né? Se defendeu muito bem e aproveitou as chances que teve, inclusive mais um gol do Lucas Barbosa na temporada, né? O moleque tá brabo, tá jogando demais. O Juventude começa muito bem, tá com 67% aqui no Prisma e, cara, tá dando gosto de ver esse time jogar, tá? O Palmeiras, cara, uma extrema dificuldade do Palmeiras pressionar o Inter depois que o Inter abriu o placar, tá? Muita falta de criatividade, sem jogadas pelos lados, né? Muito chuveirinho na área. Então, assim, o segundo tempo bem abaixo do Palmeiras. Primeira derrota do atual bicampeão e o Palmeiras segue com 50% aqui no Prisma da rodada. O São Paulo, cara, mais uma derrota do São Paulo, né? São Paulo estreando com 2 derrotas e o Carpini não resistiu, né? Foi demitido. E o São Paulo está de volta à busca por um treinador. Tá começando... Cara, olha o que anota aqui, tá? Hoje é dia 19 de abril, segunda rodada do Brasileirão. São Paulo tá começando a escrever a cartilha do time rebaixado, tá? Meu irmão, não existe demitir o técnico com 2 rodadas de campeonato. Pelo amor de Deus, cara, sério. Isso é muita incompetência, cara. Demite antes, tá? Do campeonato começar, ou tu banca o cara até o final, pô. Pelo amor de Deus, 2 rodadas... Ah, não... A primeira rodada ele serve, para a segunda também, mas para a terceira já não serve. Pelo amor de Deus, já não servia antes, né? Na cabeça da diretoria. São Paulo tá com 0% no Prisma e levanta aí porque, meu irmão, tá na hora de levantar a cabeça, senão vai dar ruim mesmo, tá? O Vasco, cara, o Vasco tá fazendo um campeonato bom, tá? Fez o que pôde contra o Bragantino, levou um azar danado naquela bola que desviou. O Vasco tá podendo sonhar com um campeonato mais tranquilo nesse ano, né? Tá com 50%, perdeu depois de estrear com vitória em cima do Grêmio, né? E o Vitória, rapaziada, o Vitória tá focado no Bavi, tá? Porque o Vitória não jogou ao longo dessa semana, teve o jogo contra o Cuiabá adiado. Inclusive, eu queria agradecer a todo mundo que me marcou na festa da torcida lá no Instagram, tá? Vocês são muito brabos, continuem me marcando todas as rodadas que eu vou sempre repostar aí a festa de todas as torcidas pelo Brasil. Então, esta é a tabela final do Prisma nessa segunda rodada. Só Flamengo e Internacional conseguiram 100% de aproveitamento aqui nesse Prisma e o Flamengo levou a melhor nos critérios de desempate, né? Os dois empataram no saldo de gols, mas o Flamengo tem 2 gols a mais, fez mais gols, então tá aqui como líder no Prisma da rodada, tá? Nessa rodada aqui, Flamengo é o grande campeão, recebe aí a coroa. O destaque positivo dessa rodada vai pro Juventude, meu irmão, que início de campeonato que o Juventude tá fazendo, tá? Esses 4 pontos já podem fazer a diferença lá na frente, cara. São 4 pontos já somados para o Juventude em 2 jogos, então é um time que entra lutando pela sua permanência. Pode ser que chegue ao final do primeiro turno já mais tranquilo, né? Então, o Juventude, sim, é o destaque positivo dessa rodada e o destaque negativo não poderia ser outro, né? São Paulo, cara, um time perdido, um clube que tá perdido, né? O São Paulo tá perdido dentro de campo e tá perdido fora de campo, né? São Paulo preocupa demais para esse ano, precisa ser uma escolha certeira esse novo treinador, senão vai dar ruim. E a pergunta final deste Prisma, que você já sabe, só você que fica até o final do vídeo tem o direito de responder essa pergunta. A pergunta é a seguinte: já dá para escolher o grande favorito ao título? Eu falei que tá muito equilibrado, eu não consigo, tá? Falar com exatidão, mas para mim, tá? Pra mim, tá difícil tirar esse título do Flamengo, tá? Muita coisa ainda pela frente, mas o time tá muito consistente, tá? Muito consistente. Talvez a Copa América possa mudar um pouco essa minha visão, já que o Flamengo vai perder muitos jogadores durante a Copa América, né? Mas diz aqui embaixo quem você acha que é o grande favorito. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho desse vídeo aqui comigo. Se inscreve se você gostou do conteúdo e deixa sua curtida aí também. Não esquece, me ajuda demais. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!